Testando áudio, som. É esse último aí. Tá ao vivo? Não. Então foi em outro aqui. Tá ao vivo? Entrou aí? Já? Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, evoluindo a cada dia. Estou mais uma vez aqui com o pastor Ronaldo. Corta para o pastor Ronaldo aí. Mostra o pastor Ronaldo aí. Pronto. Paz e graça, povo de Deus. Vamos falar de muitas coisas boas, da fé reformada. E vamos tratar algumas coisas, pastor, com respeito à nossa conferência, que já está bem perto. E eu creio que vai ser muito proveitoso esse bate-papo. Amém. Pastor, como a gente vai falar sobre a fé reformada propriamente dita, uma pergunta que seria pertinente a quem vai acompanhar esse podcast. Pastor, o que diferencia, qual a diferença ou as principais diferenças de uma igreja reformada para as demais igrejas? Porque nós temos aí pelo menos as tradicionais, nós temos as pentecostais e nós também temos as neopentecostais, e nós somos uma igreja reformada. Pastor, existem muitas diferenças, né? Mas a gente pode pontuar algumas das diferenças. Você citou 3 tipos de segmentos que está bem claro aqui no Brasil, que é o pentecostal, o neopentecostal e os reformados. Os reformados, apesar de ser mais antigos, eles são, assim, de alguma forma, um pouco menos conhecidos, aqui no Brasil principalmente, né? Um pouco menos conhecido. O mais conhecido aqui no Brasil são os pentecostais e os neopentecostais. Mas há muitas diferenças. Por exemplo, na liturgia de culto, uma igreja reformada ela tem muita diferença de uma igreja pentecostal ou neopentecostal. Por exemplo, também na questão da pregação, né? A gente gosta muito mais da pregação expositiva. E você vai numa igreja neopentecostal ou numa igreja pentecostal, você vai ver muitas pregações temáticas e até outros tipos de pregações. Porém, a gente prioriza a pregação expositiva. A gente tem diferença em vários setores. Por exemplo, a gente tem diferença também na questão da soteriologia, né? No que tange a salvação, né? Isso, a gente acredita que a salvação ela é monergista, né? Que a salvação parte direto de Deus, é que Deus que escolhe o homem. Apesar de algumas igrejas do segmento pentecostal e neopentecostal dizer também que acreditam que a salvação vem do Senhor, mas existe algumas diferenças, né? Por exemplo, as igrejas reformadas, normalmente, em sua soteriologia, elas são calvinistas, né? E as igrejas pentecostais, elas são arminianas, e as igrejas neopentecostais, no meu modo de ver, são semipelagianas. Que seria um arminianismo um pouco mais exacerbado, né? Dizem que a fé não é, que a salvação não é pelas obras, mas na prática é pelas obras. Muitas vezes a gente vê em pregações de igrejas neopentecostais, a gente vê pastores dizendo que quem não der o dízimo vai para o inferno e exige sacrifício de seus membros. Quem não salva uma determinada pessoa, que no caso seria o fruto, né? Que o fruto seria gerar um outro cristão. Se não fizer isso, vai acabar também perdendo a sua salvação. Isso. E aí vai acabar recaindo na questão das obras, né? Isso. Então, eu acredito que existem muitas diferenças, pastor, muitas diferenças mesmo. Mas as principais são essas aqui que a gente está citando, né? Essa questão que é o mais visível, né? Mas
A gente tem muita diferença mesmo. Em relação ao governo da igreja, pastor, tem alguma diferença o governo da igreja? Tem muita diferença. A igreja presbiteriana, por exemplo, é governada por presbíteros, né, ou pelo presbitério. A nossa já é o sistema de que a igreja governa a própria igreja, né? Todas as decisões é passado pelo corpo da igreja e a gente tende a acertar mais nas decisões porque a igreja ela tem membros e esses membros votam e acaba que fica mais Toma uma decisão junto. uma decisão mais justa, né? Assim, mais assertiva. E normalmente, por exemplo, no sistema neopentecostal, existe um pastor, presidente, que ele é o dono da igreja. Que toma uma decisão monocrática, que muitas vezes sem sentir aquilo que a igreja realmente está necessitando, e toma uma decisão ali, muitas vezes longe, sem saber exatamente o que está passando pela igreja, e aquilo que ele decide é lei, né? É lei, entendi. Então, são essas diferenças aí na questão do governo da igreja. E na igreja pentecostal também tem pastor-presidente, mas ela é um pouquinho mais democrática nos governos. As igrejas pentecostais mais clássicas, eu estou falando em Assembleia de Deus, por exemplo, ela tem um pouquinho mais de cuidado nas decisões também. E normalmente eles decidem alguma coisa da igreja com um corpo de diácono ou com uma liderança, assim, um número maior de pessoas, não uma pessoa só tomar decisão. Mas no sistema neopentecostal é uma pessoa só que toma decisão, no caso é o pastor-presidente, e ele faz o que bem entender, até porque normalmente esses pastores têm aquela igreja como deles, né? E ele é o fundador, passa até de pai então para filhos. A igreja acaba tendo acaba sendo dele, né? Tendo aquele senso de que ele é o dono, né? Como ele fundou. Pastor, ainda nesse assunto, por exemplo, você falou que a liturgia do culto é diferente. Você chegar em uma igreja reformada, num ambiente de culto, como que é assim o culto reformado, uma igreja reformada? Um irmão vai visitar a nossa igreja, por exemplo. O que vai ser o destaque daquele culto? O que ele pode acabar achando diferente da maioria das igrejas que tem hoje, já que tem essa diferença até mesmo na liturgia do culto? Porque tem pessoas que vai pensar que culto é tudo igual, né? E não é a mesma coisa. Tem um texto que diz que não podemos acrescentar nada no culto e nem diminuir nada. Um culto reformado, ele só tem 3 coisas. A palavra orada, que é a oração, a palavra cantada, que são os louvores, e a palavra pregada. Ele só tem essas 3 coisas. Então o destaque seria a própria palavra. Isso. Com exceção dos sacramentos, logicamente, né? Que pode ser que num culto tenha um sacramento, por exemplo, a Santa Ceia. E o batismo. Mas, não tendo nenhum dos sacramentos, o culto funciona dessa maneira. A palavra cantada, a palavra pregada, a palavra orada, a palavra cantada e a palavra pregada. Já num culto, por exemplo, pentecostal... O neopentecostal seria o extremo? O extremo, muito extremo. No sentido de estar nos 2 extremos, né? Polarizado. Isso. O culto reformado vai para esse lado e o neopentecostal iria para cá. Até porque um culto pentecostal, para quem já foi, sabe que inicia-se com alguns cânticos da harpa, né? Fazem muitas orações, aí tem muitos louvores também. E no finalzinho do culto tem a pregação. Eu já fui em alguns cultos pentecostal e a palavra realmente fica por último. Muitas vezes eu vi o próprio pregador reclamando disso por ter ficado pouco tempo para a pregação. Eu também já ouvi relatos, só complementando em relação ao pentecostal, o próprio Hernando Dias Lopes, eu já vi ele comentando sobre isso, que ele foi a uma igreja e teve muitos louvores, muitas oportunidades, e quando chegou no momento dele pregar, ele disse assim: pastor, tem como você pregar aí 5 minutinhos? Rapidinho. É difícil, né? E ele se sentiu até ofendido, porque ele tinha se preparado para levar a mensagem para a igreja,
Então, esse aí seria mais uma característica de um culto pentecostal, que ele vai ser mais recheado de oportunidades e louvores. Que não é regra, né, Tem, pastor? tem as exceções. Tem as exceções e tem igreja que é um pouquinho mais organizada que isso aí e dá muita ênfase à palavra. Porém, já no sistema neopentecostal, ele tem muitas coisas no culto, né? Aí você vai encontrar no culto objetos judaicos, né, de culto judaico. Você vai encontrar uma arca da aliança, você vai encontrar uma menorá, você vai encontrar o pastor com talite, você vai encontrar desde o visual do culto, no caso. Aí tem coreografias dentro do culto, aí tem danças dentro do culto. Na verdade, o culto foi transformado num show, né? Num show. Nós estamos falando do culto neopentecostal. Na minha visão... No sentido até mesmo até da iluminação. Tudo. É um show. Para quem gosta de coisas muito atrativas, é o culto neopentecostal. Porém, ele não é bíblico, né? Ele não é bíblico. O culto não é bíblico. É um culto antropocêntrico, na maioria das vezes. Não tem preocupação com trazer uma adoração genuína, verdadeira. E aí eu estou falando apenas do que é visível lá no culto, do que é visível. Mas dentro ainda desse culto, com vários sincretismos, ainda tem a questão da música, né? A música, muitas do sistema neopentecostal, a música ela é antropocêntrica, né? Uma música mais voltada ao homem. Voltada ao homem. E normalmente a pregação ela é de caráter a teologia deles é a teologia da prosperidade, entendeu? Em algum sentido, ou ela é coach, né? Ela é muito coach, triunfalista, mas é nesse sentido aí da pregação. Normalmente essas igrejas elas não aguentam mesmo, né? Uma pregação expositiva, não aguenta. Se eles for pregar expositivamente, eles esvaziam suas igrejas. Entendi, pastor. Falando sobre esses assuntos, esses aspectos, eu queria tocar aqui no assunto, que é sobre a nossa conferência, nós da Igreja Batista Reformada. Nós teremos duas conferências agora, anuais, que será no primeiro final de semana de junho, que é comemorativo por conta do aniversário da nossa congregação. Teremos essa primeira conferência e também em outubro, em uma referência à Reforma Protestante, que se dá ali no mês de outubro. E nós estamos nos aproximando dessa primeira conferência do ano de 2024. E desde já, pastor, falar para os irmãos que nessa conferência será abordado alguns assuntos como esse. Tem a questão do louvor, tem a questão da liturgia do culto, que o senhor já falou aqui, tem a questão da pregação da palavra, que nem toda pregação é pregação bíblica, não é isso? Nós temos aí mensagens triunfalistas, como o senhor já falou, nós temos as mensagens que são da teologia da prosperidade e daí por diante. Então, em uma conferência como essa, alguns assuntos são tratados para que as pessoas elas possam identificar qual a diferença de uma pregação verdadeira, de um louvor que deve estar inserido no ambiente do culto, ou até mesmo o culto em si, para que a gente possa identificar se realmente estamos adorando a Deus da maneira correta. Então, pastor, falando da nossa conferência, também já deixando aí o convite, chamando os irmãos, aqueles que já ouviram falar da doutrina reformada, da fé reformada, aqueles que querem conhecer mais, aqueles que têm curiosidades. O que você tem a dizer a esse povo, principalmente aqui da nossa região, Timon, Teresina e as nossas cidades vizinhas? Pastor, essa nossa conferência, essa aqui é anual, né? Essa conferência é anual. Ela traz muitos esclarecimentos. Porque, assim, normalmente a gente tende a achar que falou em Jesus é de Deus, né? Tem Jesus no meio. Culto, falou em Jesus, no culto tá perfeito. Só que nós temos muito cuidado na questão da gente trazer
o culto bíblico. No culto bíblico, a gente tem que tomar cuidado, porque a oração tem que ser bíblica. A pregação tem que ser bíblica. O louvor tem que ser bíblico. Então, o que acontece? Numa conferência como essa, a pessoa vai identificar o que é uma igreja, e uma casa de show. Ou um ambiente que se diz ser igreja, um clube, né, que se diz ser igreja, porém, não é igreja de verdade, né? Ela tem todas as características de uma casa de show, de qualquer coisa, menos igreja. E onde a gente descobre isso? Dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina, né, a liturgia do culto, como é que tem que ser a liturgia do culto. A palavra de Deus nos ensina como é que tem que ser o louvor do culto, né? A palavra de Deus nos ensina como devemos proceder no culto. Por isso, as pessoas que vêm em uma conferência como essa, ela sai com a mente aberta, né? Ela sai com a mente diferente e sabendo que estão agora agradando ao Senhor, né? Com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu culto, e não estão prestando um culto de qualquer jeito, até porque, diga-se de passagem, a Deus não se pode fazer de qualquer jeito. Sim. Né? Não pode fazer de qualquer jeito. Então, irmãos queridos e amados, nós estamos começando a falar agora, né, pastor, porque ainda é em junho, mas nós vamos falar muito disso, dessa conferência. A gente vai abrir as inscrições na internet para o pessoal que é de longe, o pessoal que quer vir. A gente vai ainda decidir quem são os pregadores, né, pastor? Mas uma coisa a gente sabe, falaremos muitas coisas, por exemplo, o que pensavam os reformadores a respeito disso, né? A gente volta um pouquinho também aos pais da igreja, Sim. que eles pensavam disso, e o nosso principal, ou a nossa principal instrução, que é o evangelho, que é a Bíblia, o que a Bíblia diz. Para nós o que importa é isso, o que as escrituras dizem. Por isso eu acredito que participar do evento como esse nos trará muitas informações. No evento passado, 2023, né? 2023, a gente, meu Deus do céu, foi formidável, apesar do pouco tempo, né? E também naquele ensejo, só eu e você pregamos, né? Sim. Agora nós temos mais pregadores, para a glória de Deus. Eu acredito que vai ser muito mais dinâmico. Dividir a carga, e né? muito mais proveitoso para aqueles que vierem. Glória a Deus. Pastor, a gente falando aqui de fé reformada, teologia reformada, conferência da reforma, eu queria só pontuar aqui uma coisa, para que os irmãos, aqueles que estejam nos ouvindo, assistindo, porque assim, eu mesmo já tive essa dúvida. Quando eu li, quando eu me deparei com esse nome reformado ou reformada, querendo ou não, você faz uma ligação com renovada, não é isso? Porque quando você lê assim na primeira, você vai pensar o quê? Não, é uma igreja que se reforma a cada dia no sentido de inovar. Mas eu queria dizer para os irmãos que uma igreja reformada ela é totalmente o oposto de uma igreja renovada. Uma igreja renovada, que nós temos aí, por exemplo, batistas mesmo, são igrejas batistas renovadas, em qual sentido? A cada dia ela se renova, atrás de uma nova revelação, atrás de novas estratégias, atrás de novos ensinamentos, seja colocando a psicologia dentro da igreja, colocando a filosofia dentro da igreja, trazendo coisas até mesmo do mundo para dentro da igreja. Isso é uma igreja renovada. A igreja reformada é no sentido de olharmos para trás e não para frente, porque nós olhamos para a reforma protestante. Isso. Então, quando nós vamos falar de uma igreja reformada, é uma igreja, no bom sentido, uma igreja antiga. Isso. Uma igreja velha, no bom sentido, né? Não é uma igreja nova, não é uma igreja que surgiu agora, não é doutrinas, ensinamentos que caíram de paraquedas ou que estão sendo inventados. Pelo contrário. Então, uma igreja reformada, ela sempre vai olhar pelo retrovisor,
para a reforma protestante, olhar pelo retrovisor para os pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores, que eles, na oportunidade da reforma protestante, olharam para os pais da igreja, Sim. olharam para os apóstolos. Então, é sempre uma igreja que está olhando para trás no sentido de buscar aquilo que Jesus ensinou. Não é isso, pastor? Sem trazer uma nova revelação, até porque o cânon está fechado, sem trazer uma nova doutrina, até porque se assim fizermos, é anátema, considere amaldiçoado. Então, eu queria deixar isso claro para os irmãos, que uma igreja reformada, ela tem esse sentido, tem esse aspecto. E partindo desse ponto, pastor, eu queria que você comentasse, eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, a igreja evangélica, ela surge da reforma protestante. Isso. Querendo ou não, as igrejas evangélicas que nós temos hoje, inclusive algumas que nós citamos aqui, seja neopentecostal, seja pentecostal, tradicional, luterana, presbiteriana, reformada, vai sair de lá. O princípio, o ponto de partida o ponto de partida é da reforma protestante. Mas, infelizmente, pastor, eu vejo algumas igrejas, eu queria que você desse sua opinião, que muitas vezes não levam em consideração a reforma, às vezes tem até um senso pejorativo em relação à reforma, porque quando se fala de Calvino, que estruturou as doutrinas reformadas, há algo pejorativo, sabe? É como se fosse algo arcaico, algo velho, ultrapassado. Qual a sua opinião em relação a isso, de algumas igrejas que sequer conhecem a sua história e acabam pecando nisso? O maior problema disso aí, por parte dos membros, eu acredito que é a falta de conhecimento. Por parte dos líderes, muitos deles é o desinteresse mesmo. Não conhece a história da própria igreja. Né? E por não conhecer a história da própria igreja, é que repete os erros. Né? Os erros são repetidos. Como a gente costuma dizer, a história da igreja é a nossa pedagoga, né? É o que nos ensina para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos no decorrer desses 2000 anos de história. Quando a gente busca uma interpretação fiel das Escrituras, a gente tem duas coisas a fazer. A primeira coisa é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda coisa é saber o que os nossos pais pensavam a respeito daquilo. Eu costumo fazer isso. Eu acho muito proveitoso para quem quer pregar ou para quem quer ensinar, ter essa noção de que você tem que procurar saber o que eles pensavam a respeito daquele assunto, para que você tenha uma interpretação mais fiel possível do texto. Por isso que, no que tange a reforma protestante, ela nos traz isso, né? Esse ensinamento. Por exemplo, a reforma protestante, ela não se deu apenas com uma característica. Não, ela se deu em várias características, e a reforma ela é muito abrangente. Né? Por exemplo, Lutero não reformou só a questão não só a questão da soteriologia, mas também a questão da liturgia, né? A partir de ali, o que pode, o que não pode, na questão do culto. Por isso, que a reforma protestante ela é tão importante. Por isso que a gente tem isso como muito importante, porque a gente volta lá no Lutero, volta lá no Calvino, volta lá no Zwinglio, volta lá nos pré-reformadores, Savonarola, Ian Hus, e John Wycliffe, essa galera toda, volta lá os pais da igreja, né? Volta lá as escrituras, para que a gente tenha a melhor interpretação, até porque no período que nós estamos vivendo, que eu já acredito que nós já precisamos de uma nova reforma, há muito tempo já precisamos de uma nova reforma, eu me refiro ao sistema evangelicalista, todo o sistema evangélico precisa de uma nova reforma. Quando você não conhece isso, fica falando besteira, né? Não conhece nada da reforma protestante.
e aí não conhece nada do que eles disseram, do que eles pensaram. Não que a gente diga aqui, e é bom salientar isso, que eles não erraram, que eles foram infalíveis. Não. Nenhum de nós aqui acreditamos que Lutero, ou Zwingli, ou Calvino, ou qualquer que seja o reformador, é infalível. O único infalível, o que é infalível para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática, infalível, inerrante, né? A palavra de Deus, ela não tem erros, não tem falhas, ela é verdadeira. Por isso, a gente precisa saber o que cada personagem que viveu pensava a respeito de vários assuntos, para que, se ele tiver errado, a gente não repita aquele erro, e se ele tiver certo, a gente continue crendo naquilo que tá certo. Hoje, pastor, hoje tem muitas doutrinas que foram ressuscitadas, né, lá do passado, doutrinas, modo de dizer, né? Hoje tem muitas heresias que foram ressuscitadas lá do passado, com a nova roupagem de hoje, e muitas pessoas não conseguem identificá-la porque realmente não sabem do que se trata. E acaba praticando novamente, né, Sim. pastor? Sim. Pegando o gancho do que o senhor acabou de dizer, nós não canonizamos homens, né? Nunca. O que é inerrante é a palavra de Deus. O único que não errou, não pecou de forma alguma, apenas o Senhor Jesus. Enquanto o senhor falava, a gente percebe que a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, ela vem no pelotão de frente da reforma protestante. Né? A salvação pela graça, a salvação mediante a fé, que nós encontramos ali em Romanos. Pastor, o que dizer para aquela pessoa, para aquele irmão, que muitas vezes hoje está salvo e amanhã está perdido? Porque eu mesmo, pastor, em outro tempo, eu vivia assim. De manhã eu estava salvo, meio-dia eu estava perdido e à noite eu estava salvo de novo. E vivia naquela montanha russa de certeza, no sentido da minha fé, da minha espiritualidade. Mas nós sabemos que a soteriologia, a doutrina da salvação reformada, ela vem com uma proposta um pouco diferente disso. Então, o que dizer, pastor? Que é o retrato até mesmo de Lutero, que vivia angustiado, se martirizando, se autoflagelando, buscando uma justificação pelas obras, tentando, de certa forma, buscar alívio para a sua alma. E nós sabemos que hoje não é diferente. Tem muitos irmãos que têm esse pensamento, têm esse sentimento de estar salvo, estar perdido, e por aí vai. O que dizer para essa pessoa? Pastor, é porque assim, eu acho que nesse caso, isso aí é resultado da pregação fraca da palavra de Deus, né? Onde as pessoas, elas tendem a não ter a segurança da salvação, né? A questão da segurança da salvação, ela sempre foi pregada, né? Ela sempre foi pregada. Está bem claro na palavra de Deus. Por exemplo, se você ler João capítulo 10, você vai perceber claramente, né? Eu vou até ler esse texto, pastor. Pode ler, pastor, pode ficar à vontade. Vou ler o texto. Você, irmão, que puder acompanhar comigo. João capítulo 10. Capítulo 10, a partir do verso 27. Porque a falta de exposição bíblica também gera crentes meninos, né? Fracos. Crentes frágeis que não têm segurança no que crer, não têm segurança da salvação. Eu acho que esse texto, o próprio Jesus falando, ele é um texto muito bonito. Olha o que a Escritura diz, a partir do verso 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Lembre-se que a vida que Jesus nos dá é vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Ele vai explicar o motivo pelo qual ninguém pode as arrancar de suas mãos. Verso 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai.
Aí ele traz, eu e o Pai somos um. A falta de teologia bíblica gera crentes meninos, né? Gera crentes imaturos, que não sabem realmente se são salvos, se não são, estão salvos de manhã, perdidos de tarde, porque realmente não tem um entendimento fiel das Sagradas Escrituras. Nós acreditamos na segurança da salvação, e quando a gente fala disso, pastor, muita gente vai dizer assim, mas então eu posso viver uma vida dissoluta porque eu já sou salvo e não tenho o que se fazer? Não é assim que nós pensamos. Não é assim que nós pensamos. Nós pensamos que o cristão verdadeiro, ele vive para agradar o seu Senhor. Ele vive de acordo com as Sagradas Escrituras. Não que ele não erre, ele não é inerrante. Mas ele vive de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas ele não vive com esse medo, né? Ele tem segurança, ele sabe em quem ele crê, ele acredita verdadeiramente em Cristo, ele confia verdadeiramente em Cristo, por isso nada pode lhe separar do amor de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Então, para mim, o maior problema disso aí é a questão mesmo da imaturidade de pessoas que não conhecem realmente o Evangelho, a falta de uma pregação expositiva e bíblica faz crentes desse jeito, e aí fica no que nós chamamos de incerteza da salvação. Pastor, o texto que você leu aí, eu acho ele muito lindo. Se eu não estiver enganado, é no verso 27, que ele diz assim, eu vos dou a vida eterna. É um fato consumado. Ele deu. Os dons que Deus nos dá, eles são irrevogáveis, principalmente no que tange a salvação. Nós vamos ver também em Efésios capítulo 1, que ele nos escolheu, ele nos elegeu, essa escolha para a salvação é desde antes da fundação do mundo. Então, como que Deus escolhe alguém para ser salvo na eternidade e agora, por alguma eventualidade, deixaria de escolher essa pessoa? Então, nós vamos perceber que sempre a salvação ela vem com essa certeza, com essa convicção. Então, meus irmãos, falando sobre isso, para você que nos assiste, a salvação, tenha fé que Cristo lhe deu de uma vez por todas, ele salvou você, ele lhe deu a vida eterna. Então, a fé reformada, a doutrina reformada, ela vem com esses aspectos bíblicos, de forma expositiva, clara, que é aquilo que a Sagrada Escritura declara, e nós encontramos isso em toda a Sagrada Escritura, que a salvação, como foi dito no início, ela é monergista, porque ela vem de Deus, nós dependemos totalmente de Deus para que nós possamos ser salvos, e como vem do Senhor, ela é plena, ela é uma certeza, Verdade. Ela é constante, ela irá prosperar para aquilo que Deus designou. Os escolhidos, os salvos, Jesus, ele completará a boa obra que um dia ele começou em nossas vidas. Verdade. O senhor teria mais um assunto, pastor, para abordar em relação à fé reformada? Pastor, eu queria voltar só um pouquinho mais na questão da nossa conferência, porque assim, a gente deve tratar alguma coisa sobre louvor, né? Que é o louvor, sobre a música na igreja. Eu acredito que a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Eu queria tratar a questão de como tem que ser a música. Irmãos em Cristo Jesus, deixa eu falar para vocês, a parte que mais está sendo afetada nos dias atuais é a música. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a música, ela doutrina, né? A música, ela é doutrina. A música, ela ensina muitas coisas que, por exemplo, às vezes a pessoa sai de um culto, pastor, ela não lembra absolutamente nada da pregação, mas ela lembra do verso de uma canção que ela ouviu, de uma música que ela ouviu ali no culto. Por isso, a gente vai tratar, porque assim, hoje a gente vê pessoas que gostam da música pela melodia,
pelo ritmo, pelo toque da música. Irmão, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a letra, com o que a letra está dizendo. Será que a letra está glorificando o Senhor? Será que a letra está adorando o Senhor? Será que a letra está trazendo à igreja os atributos de Deus? Os atributos de Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Cantar, a palavra louvor ou elogiar. Elogiar quem? É o Senhor. Mostrar quem Ele é e o que Ele faz. Seus atributos, suas obras, sua santidade. Tudo que Deus é. O louvor, a música, não é para que você se sinta bem no culto. Por isso, nessa conferência, nós vamos tratar muito sobre isso, pastor. Porque não é para você se sentir bem. Eu se me sentir... A música é para que o Rei, o Todo-Poderoso, seja glorificado, entronizado, seja exaltado, magnificado. Você, irmão, irmã, tenha essa ideia na cabeça, para que a gente possa ter um culto verdadeiramente exclusivo para o Senhor. Né? Que nada do culto, absolutamente nada, seja voltado para ninguém, nem para visitante, nem para membros de igreja, para ninguém, seja para o Senhor, todo culto exclusivo para o Senhor. Por isso, vai ser assim, de tão grande importância você estar com a gente nesses dias, né? Para que você ouça isso, para que você aprenda isso, que é uma música bíblica. O pastor Paulo Júnior costuma dizer que basta a gente observar os salmos, né? Os salmos. Os salmos são louvores, é o hinário de Israel. Eles cantam a palavra de Deus, né? Eles cantam a palavra de Deus. Eles mostram o Deus das Escrituras. Mas hoje, infelizmente, pastor, tem muita gente que gosta da melodia. Essa melodia é feia. Esse ritmo, não gostei desse ritmo. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o que a letra está dizendo. Quem ela está adorando, quem ela está glorificando, quem ela está exaltando, quem ela está magnificando. Quero até pedir, você que está nos assistindo aí, comente aqui no chatzinho, né? Quais são as músicas que vocês acreditam que não são cristocêntricas? Você pode botar no chatzinho aí do YouTube, para ver se você está... Você que já é reformado, você já está antenado. Quais são as músicas que você diz? Essa música não é cristocêntrica. Essa música não se pode cantar na igreja, no culto, no ambiente de culto. Pastor, enquanto você fala isso aí é tão importante. Existe até séries, você pode encontrar até mesmo no YouTube. Por exemplo, a Hillsong, nos Estados Unidos, e não somente ela, existe outras igrejas, que eles entenderam o quê? Eles entenderam que a música, ela tem essa habilidade, ela tem essa persuasão com o homem, com as pessoas, porque a música, ela mexe com os nossos sentimentos, né? A gente já até falou sobre aqui um podcast só sobre música na igreja. E aí eles buscaram revolucionar a realidade daquela igreja através da música. Então eles começaram a fazer músicas que as pessoas iriam gostar de ouvir, que as pessoas iriam gostar da melodia, que as pessoas iriam gostar do ritmo, e o resultado foi extraordinário. Essas igrejas, principalmente nos Estados Unidos, elas são gigantescas, principalmente por conta das músicas que ali elas tocam, mas num sentido pragmático, porque eles elaboraram essas músicas e são profissionais, têm talento, mas pragmáticos no sentido de que não importa como nós vamos fazer, o que importa é atrair essas pessoas. Então, exemplos como esse, a gente percebe que a música na igreja ela tem uma importância muito grande. Tanto de edificar a igreja, porque ela ensina, ela doutrina, mas também de atrair pessoas apenas por conta da música. E aí o resultado é aquele que nós falamos agora há pouco. Cultos que têm 1h30 de música e 20 minutos, 15 minutos de pregação do evangelho. Isso não pode ser invertido, isso não pode ser mudado, porque a pregação a palavra de Deus, ela deve estar no principal lugar de destaque no culto do Senhor. E para essas pessoas aí, pastor, para elas mudar, por exemplo, uma igreja dessa aí, para ela se tornar hoje bíblica,
vai ter muita dificuldade, porque as pessoas que estão inseridas ali, elas não conseguem, como é que eu digo? Elas não conseguem se adequar, né? Se adequar a um culto com a estrutura de muita pregação, ele não consegue se adequar a isso. Então, o que acontece? Não tem mais o que fazer. Às vezes, se o pastor não vai querer abrir mão daquela multidão de pessoas que está ali por conta da música boa, da música boa entre aspas, né? Eu falo assim, da música bem tocada, não vai querer abrir mão disso. Então, não vai conseguir resolver mais o problema dessa igreja, porque, outra coisa, as pessoas vão como se fosse um clube social, né? Uma festa, a coisa para carne, porque a carne gosta dessas coisas, né? Quanto mais euforia, quanto mais bagunça, quanto mais distração, quanto mais entretenimento, melhor para essas pessoas. Agora, se você disser assim, não, chega, vamos ouvir a palavra, vamos ler o Evangelho, vamos explicar o Evangelho, possivelmente essas pessoas elas não retornam mais, elas vão procurar alguma igreja que agrade a sua carne. Organizar o culto, né, pastor? Isso. Organizar o culto. Pastor, falando agora da nossa igreja, da nossa denominação, Igreja Batista Reformada em Timon, primeira Igreja Batista Reformada em Timon, diga-se de passagem. Um irmão, pastor, uma pessoa chegando à nossa igreja, o que ela vai encontrar lá? Como é o culto que ela vai encontrar? Queria que o senhor também deixasse um convite, também falasse aí o nosso endereço, porque nós estamos falando aqui da doutrina, da fé reformada, mas também nós não podemos dizer que nós estamos de braços abertos para receber você, que é nosso irmão, independente se hoje você está numa igreja neopentecostal, independente se você hoje está numa igreja pentecostal ou numa tradicional. Nós sabemos que o sistema hoje, ele em algumas ocasiões, em alguns lugares, ele é um rolo compressor, né? E às vezes a gente conhece muitas pessoas que já chegaram na nossa denominação, que estão conosco hoje, que chegaram com a sua vida espiritual destruída, destruída mesmo, por conta do sistema, porque o sistema muitas vezes ele é bruto e ele é implacável. Mas eu queria que você falasse o que esse irmão, o que essa pessoa vai encontrar na nossa igreja e também onde que fica a nossa igreja, o nosso endereço. O que você tem a dizer para esse irmão que está nos ouvindo agora? Para o irmão que está nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, você é muito bem-vindo, independente de qual igreja você esteja, se é pentecostal ou neopentecostal, você é muito bem-vindo. O que você vai encontrar na nossa igreja, principalmente, é muita oração, muita pregação e um povo, diga-se de passagem, um povo acolhedor. Nós somos um povo acolhedor. Mas não venha por isso, venha pelas Escrituras, venha pela pregação do Evangelho. Eu acredito que você pode ter uma dificuldade ou outra de se adequar, porque a gente expõe muita palavra, muita leitura de Bíblia e aquela coisa, mas após 1, 2 meses, se você estiver ali ouvindo, você começa a gostar e você já quer participar de uma igreja assim. Então você, meu irmão, meu amado, querido, você é convidado, tá bom? A vir. E nós ficamos ali, o endereço nosso é na Jerônimo Silva, ele chama, né? Conhecida como Avenida 2. Avenida 2. Ela corta o Parque Alvorada e a Cidade Nova. Isso. Então, em frente à Academia Silva Lima, é muito fácil de você chegar. Você pode nos procurar também no nosso Instagram, a Igreja Batista Reformada, tá bom? No Instagram, se você quiser procurar o Instagram da igreja, Igreja Batista Reformada, você vai achar a Igreja Batista Reformada de Timon, tá bom? Timon, Maranhão, tá bom? E você vai ser muito bem-vindo, mas saiba que
você vai aprender, em nome de Jesus, o Sagrado Evangelho. Muito bem. Irmãos, também deixar não somente o nosso endereço físico, mas também o nosso endereço aí digital, né, as redes sociais, Igreja Batista Reformada no Instagram, Igreja Batista Reformada no YouTube, Batista Reformada no Facebook. Você possa também nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos agora com transmissão ao vivo, tanto desse podcast que você está acompanhando agora, não sei se você vai ver um corte ou se você está acompanhando ao vivo ou depois pelo YouTube. Tem um canal aqui no YouTube, onde nós fazemos as transmissões tanto dos cultos, os cultos são às quintas-feiras, às 19h30, de repente você mora mais longe, mas é um adepto da fé reformada, não tem uma igreja reformada aí próximo de você, você pode nos acompanhar o culto. Quinta-feira, 19h30, domingo, os que são transmitidos, né? Às 18h30. Pela manhã nós também temos atividades, porque é o dia do Senhor, nós temos o nosso culto dominical pela manhã, que é às 8 horas da manhã, e também a escola bíblica às 9 horas da manhã. Mas as transmissões às 18h30 no domingo e toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos aqui o nosso podcast, falando sempre em temas nesse aspecto, no que tange a fé e a doutrina reformada, sempre trazendo esclarecimento para os nossos irmãos, de acordo com as Sagradas Escrituras. O pastor já fez o convite, já disse que você é bem-vindo, mas eu também queria dizer que você é bem-vindo. Queria também deixar aqui o meu bem-vindo a você que nos acompanha, para que você possa fazer uma visita, para que você possa até mesmo esclarecer dúvidas. Pastor, eu já assisti um vídeo, eu já vi isso, já vi aquilo, e eu queria esclarecer, eu tenho curiosidade, eu tenho dúvida, eu acho que eu creio assim, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu não entendi. Você pode nos procurar, nós vamos conversar com você, tentar sanar as suas dúvidas com o maior prazer. Então, fica aí o nosso convite, as portas abertas, a nossa mão estendida, e também em relação à nossa conferência. Irmãos, vai ser uma benção. Vai ser uma benção mesmo. Você já pode, eu não lembro agora o dia exato do mês, mas será no primeiro final de semana do mês de junho. Primeiro final de semana do mês de junho. Eu convido você, convido todos vocês que estão nos acompanhando a participar conosco. Fique ligado nas nossas redes sociais. Terá as inscrições. Vai ser necessário fazer as inscrições, porque nós temos a fé, a esperança que vai vir muita gente. O nosso espaço não é tão grande assim, então a gente vai fazer as inscrições para que a gente possa também montar uma estrutura para receber você bem. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua fé,